Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mariana Padilha, eu sou professora de Educação Física, faço parte da SAI Pocket e tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo lutas nas aulas de Educação Física. A priori, enquanto aluna, durante toda a minha formação básica, eu não tive contato com esse conteúdo, né? Era uma realidade muito distante para mim, apesar de, na minha vivência, eu ter sido aluna de escola privada, né? Eu fui aluna no ensino privado toda a minha educação básica e eu não tive contato com esse tipo de conteúdo nas aulas de educação física, né? Pouco depois, a gente começa a associar um pouco lutas com briga, o que é normal, porque a gente não tem conhecimento suficiente para fazer distinção entre as duas coisas, né? E os meus professores, pelo menos de educação física, eles nunca fizeram questão de mudar essa realidade. Então, eu passei a minha educação básica inteira achando que brigas e lutas eram a mesma coisa e não tive acesso à educação nesse sentido. Já na faculdade, a gente já começa a ter um pouco mais de noção sobre essa diferença, principalmente entre o jogo e a briga, né? A gente já começa a ter um pouco mais de clareza sobre determinados fatos. E quando eu tive a disciplina lutas, ela foi um pouco problemática, porque assim como eu acredito na grande maioria das universidades, na minha universidade, os professores eles se limitavam muito ao tipo de luta com o qual eles se especializaram, né? Então, no meu caso, meu professor de lutas na faculdade, ele era um mestre de karatê. E então, basicamente, a gente só viu karatê na disciplina. Para não ser injusto, a gente viu um pouco de capoeira, um pouco de boxe, mas foi uma coisa muito rápida que passou assim voando. Então, se não fosse pelas leituras extras que nós fizemos para alguns trabalhos, a gente não tinha realmente noção do conteúdo, né? Foi bastante problemático, porque apesar da gente começar a criar uma ideia transformadora em cima do conteúdo, a gente não tinha ferramentas, a gente não tinha acesso àquele conhecimento através da universidade em si. A partir desde que eu saí, na verdade, da universidade, começou o boom do MMA, através do UFC, né? Então, eu via muito todos os canais de TV tentando fazer transmissão, era só o que se falava nas redes sociais, na internet. Começou aquela cultura das pessoas se reunirem nas casas dos outros, nos barzinhos, para assistirem às lutas, né? O auge dos lutadores brasileiros de MMA, grandes campeões surgiram a partir daí. A era do Anderson Silva chegou para sacramentar essa potência que o Brasil se tornou dentro do MMA. E a partir disso, os professores de educação física começaram a ter um pouco mais de noção de que havia uma necessidade de se entender as lutas dentro do contexto da cultura corporal, né? E aí a gente começou a correr atrás, propriamente dito, né? Alguns professores que trabalhavam com conteúdo, que já eram de alguma luta e tentavam um caminho pedagógico para trabalhar aquilo dentro das aulas de educação física. Alguns professores que escreveram artigos sobre isso. Eu me lembro muito que a gente fazia muito teste. Era uma coisa muito, muito empírica, assim. A gente chegava e fazia os testes e criava jogos e tentava, na raça mesmo, ver isso. Eu trabalhei com o projeto, Programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, do falecido Ministério do Esporte, em que lutas, ele era um conteúdo em que a gente ministrava nas nossas oficinas, né? Então, já tinha um material, propriamente dito, que tinha esse caminho metodológico a se seguir para se trabalhar o conteúdo lutas, né? No caso, nos projetos, não dentro da sala de aula. Mas aquilo ali já era um divisor de águas muito grande pra gente. E desde então a gente começou a se utilizar daquele material para basear as aulas que a gente criava. E a partir daí, quando a gente começou a
a tentar chegar na sala de aula para ministrar esse conteúdo, né, a gente foi se deparando com algumas problemáticas, né? A primeira delas, e eu acho que é uma das mais fortes, é a banalização da violência, né? E aí gera o preconceito, tanto por parte dos alunos, quanto por parte da gestão escolar, quanto por parte dos pais, da comunidade, não aceitar o conteúdo lutas como um conteúdo importante da cultura corporal, né? A gente tinha muitos entraves, principalmente com a gestão escolar, né? Se trabalhar o conteúdo lutas, apesar de hoje em dia, né, ser considerado um conteúdo importante da educação física, tá previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que o conteúdo lutas é um conteúdo obrigatório, mas muito pouco se via, né, de materializado, né? Então, se trabalhar com isso se tornou um grande desafio. Também teve a questão que, apesar de a gente achar que facilita, dificultou um pouquinho, né, que foi a esportivização das lutas, porque a luta ela não é uma competição com uma finalidade em si mesma, né? Existe uma filosofia por trás, existem determinados ensinamentos que se passam, que essa esportivização ela dificulta um pouco o caminho do professor para se trabalhar com isso, né? Não digo que é impossível, não digo que é trágico, mas dificulta um pouco, de certa forma, né? A falta de incentivo também da gestão escolar com relação à infraestrutura, né? As salas que são destinadas para as aulas de educação física, elas não são equipadas o suficiente ou arejadas o suficiente, né? Não há proteção, não há uma garantia de segurança para o aluno, para ele praticar aquilo. E também não tem equipamento, né? Você não vê um equipamento propriamente dito para as lutas. Algumas escolas possuem, mas quando possuem a infraestrutura não é suficiente, ou então o professor não sabe lidar com aquilo, que é outro foco muito importante, né? A grande quantidade de professores que não têm qualificação para trabalhar o conteúdo lutas, né? E esse problema vem desde a formação do ensino superior, né? O professor, quando está no ensino superior, ele não consegue ter acesso a esse tipo de informação, e quando tem é muito precário, ou então possui um olhar muito focado em um conteúdo específico, em uma luta específica, uma modalidade específica, e às vezes isso tira completamente a vontade do professor de trabalhar aquele conteúdo, né? A formação de professores, ela está entre os grandes problemas da materialização, né, do ensino das lutas nas aulas de educação física. E tem também a questão da metodologia, né? Como se dá uma aula de educação física? Na verdade, como se dá uma aula de lutas, né, dentro da educação física? É muito complicado, porque como a gente já tem uma cultura de se ensinar lutas como um treino, né, há uma grande resistência, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores, em adotar uma metodologia que trabalhe outras esferas que não a física dentro dessas aulas, né? Não que eu esteja dizendo aqui que os fundamentos, os golpes não são importantes. Eles são tão importantes quanto, mas há determinados conteúdos em algumas modalidades que necessitam de muito mais do que aquilo, né? Sem falar nos temas transversais, né? Existem temas que atravessam aquela modalidade, aquela luta, que eles são tão importantes quanto as características físicas daquela modalidade. Então, o que se tem proposto para modificar essa realidade, né? Principalmente formação, né?
Tem algumas gerações já de professores saindo da universidade com uma formação um pouco menos precária, né, que são um pouco mais informados sobre o assunto, digamos assim. E também professores já formados, professores que formados há muitos anos, que estão procurando fazer uma formação complementar, seja na área ou não, fazendo cursos, estudando por conta própria, né, para modificar essa realidade, né. Existe uma linha pedagógica que trabalha todos os conteúdos da cultura corporal de forma bem satisfatória, e o conteúdo Lutas também está incluso. Só que existem ferramentas que ajudam, né, auxiliam para que esse conteúdo seja dado de uma forma satisfatória, né. E aí a gente tem como proposta alguns materiais alternativos para quem tem justamente o problema de não conseguir material suficiente para trabalhar o conteúdo. Também tem recursos que você pode usar, recursos audiovisuais, por exemplo, como filmes, séries, minisséries, documentários, as próprias lutas, né, transmissões de lutas pelos canais esportivos, pela internet. E eles são grandes auxiliares para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir ter a atenção do aluno para trabalhar esse conteúdo. A gente sabe que a gente não pode suprir toda a necessidade de conhecimento sobre esse tema, porque ele é vasto, né? O conteúdo Lutas, ele é vastíssimo, são muitas as modalidades, uma mais interessante que a outra, né? Mas alguns recursos, eles são bem maleáveis, eles são bem disponíveis, assim, pra gente. Por exemplo, algumas artes marciais, que tem filmes, né, que são campeões de bilheteria, você também puxar pelo lado cultural das lutas, né, como, por exemplo, a Garrada Marajoara, que é uma coisa regional daqui do Pará, e chama muito a atenção dos alunos desse tipo de conexão que ele possa ter com a luta, né? Entre outras. A gente sabe que não tem como você disponibilizar todas as modalidades para os seus alunos, né? Mas a gente, como professor de educação física, tem a obrigação de proporcionar a experiência para o aluno. Quanto mais diferente essa experiência for, melhor. Porque, principalmente na escola pública, tem muito aluno que vai passar a vida inteira sem ter contato com aquilo, simplesmente por não ter a oportunidade, né? Então, é o nosso dever como professor de educação física proporcionar isso, né? Não só para as crianças, também para os adultos. Eu acho que a nossa intenção aqui na nossa Pocket também é suprir a necessidade de quem, assim como eu, não teve acesso a isso na educação básica e se interessar, né? Eu passei a minha vida inteira sem ter acesso a esse tipo de conhecimento, mas depois de adulta, né, eu fui me interessar pelo boxe. Eu sou uma praticante de boxe hoje em dia, e acho que se eu tivesse acesso a isso mais cedo, eu teria entrado muito mais cedo nesse universo, né? Então, essa questão, a gente não quer proporcionar para o aluno a experiência dele se profissionalizar, né, dele se federar, nem ganhar faixas, nem nada do tipo. A gente só quer que ele saiba que ele tem essa possibilidade, né? Essa é uma opção para ele. Então, é muito importante que a gente possa fazer esse tipo de trabalho. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida pra gente. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão ou algum comentário para fazer, comenta aí, diz se você gostou, e até a próxima.